A ideia hoje é esclarecer algumas dúvidas que os alunos têm mandado para a gente, se o paciente que tem DTM ele tem uma predisposição maior a ter apneia obstrutiva do sono, ou se o paciente que tem apneia obstrutiva do sono e ronco, se ele tem uma predisposição maior a desenvolver disfunção temporomandibular. Então, são perguntas que a gente vem recebendo aí ao longo dos dias e fica muita dúvida, principalmente em relação aos distúrbios do sono. E os distúrbios do sono nós temos aí envolvidos aí bruxismo, temos a própria apneia do sono e ronco, que são os mais comuns, temos outras alterações, mas as mais comuns e o que mais acomete os nossos pacientes, que diz respeito à odontologia, esses são os distúrbios mais frequentes. Temos também alguns tipos de cefaleias, tem a cefaleia hípnica, que é um tipo de cefaleia que acomete o paciente quando o paciente está dormindo. Temos também a cefaleia do despertar, que é o paciente que tem logo quando ele acorda já com a cefaleia. Então vamos falar um pouquinho de tudo isso e o que tudo isso tem em relação à disfunção temporomandibular. Então bem-vindos aí ao meu canal Expert DTM, sou Lucas Carvalho, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar se apneia e ronco estão relacionados com a DTM ou não. O que seria apneia e ronco? A apneia, na verdade, o próprio nome já diz, é uma falta de respiração. Então, sem respiração. Então, a apneia é o paciente que tem algum quadro de deficiência respiratória, ausência de respiração por alguns segundos durante o sono dele. E, normalmente, esses pacientes, eles fazem uma força para respirar e saem o ronco. O ronco nada mais é do que uma vibração das vias aéreas, da passagem do ar por ela, que essa via aérea fica por algum momento obstruída e o ar tem uma dificuldade para passar e gera o som do ronco. Normalmente, pacientes que têm uma predisposição maior a ter apneia e ronco são pacientes com obesidade devido ao aumento de gordura, principalmente na região de pescoço, pacientes que dormem muito um decúbito, que a gente chama de decúbito dorsal, com a barriga para cima. Então, algumas drogas estão relacionadas com a apneia e ronco, principalmente injeção de bebida alcoólica, excesso de cafeína, principalmente próximo à hora de dormir. Então, existem alguns relatos na literatura que isso tem, que podem ser fatores de risco, principalmente a ingestão de álcool próximo à hora de dormir. Então, todas essas situações podem desenvolver a apneia do sono, tá? Que é a falta de oxigenação durante a noite. Normalmente, esses pacientes, o que acontece? Para você ter um diagnóstico de apneia e ronco, o exame padrão ouro, para você diagnosticar a apneia e ronco e avaliar toda a parte de hipertensão do paciente, normalmente o paciente que tem a falta de oxigenação durante a noite, o que normalmente ele tem? Ele tem um excesso de dióxido de carbono e ele tem um aumento da pressão intracraniana, então ele tem uma predisposição um pouco maior a ter cefaleia, tem uma predisposição maior a ter uma sobrecarga cardíaca devido à diminuição da oxigenação, e tudo isso são características que a gente consegue, por meio de avaliação clínica, fazer uma tomada da história da queixa do paciente para avaliar o sono do paciente. Então, existem alguns questionários padronizados aí para pesquisa e para avaliação clínica dentro da literatura. O principal deles é o índice de Pittsburgh, e esse índice de Pittsburgh, ele está... Quem tiver interesse depois, me manda, que eu mando o link, é bem bacana. E dentro da metodologia Expert DTM, a gente criou um questionário próprio para avaliar o sono do paciente dentro de todos esses questionários que nós temos aí dentro da literatura científica. A polissonografia, para quem não conhece, é o exame padrão ouro para você avaliar o sono do paciente. Porém, é um exame que tem alguns viés, apesar dele ser padrão ouro. O paciente, quem nunca viu, o paciente vai para uma clínica, que é uma clínica do sono, para investigar o sono do paciente. O paciente dorme nessa clínica cheio de eletrodos, e esses eletrodos marcam frequência cardíaca, frequência respiratória, se o paciente tem movimentos mandibulares à noite, se ele tem falta de oxigenação. A parte de eletroencefalograma é avaliada também. Então, o paciente é avaliado como um todo. Porém, como ele está fora do ambiente dele natural,
Então ele está numa clínica, num ambiente diferente do dele, e ele está cheio de eletrodos adesivados na região orofacial dele, e isso gera um certo viés, porque gera um certo desconforto para o paciente. Então, precisamos ainda de inúmeros estudos, de inúmeras pesquisas para nos dar meios melhores para avaliar o sono do paciente do que a polissonografia, porque ela tem esses viés. E mesmo assim, ela ainda é o exame padrão ouro para avaliar o sono do paciente. E dentro disso, nós temos todo um questionário clínico que você consegue mostrar para o paciente e entender como que é o sono dele, o tempo que ele dorme durante a noite, horário que dorme, horário que acorda, se o paciente tem muita sonolência durante o dia, se o paciente acorda com alguma queixa dolorosa. Então, tudo isso é avaliado dentro de um questionário padronizado para pesquisa e para diagnosticar esses distúrbios do sono. Então, a gente tem dentro da metodologia módulos somente de distúrbios do sono, onde a gente investiga mais a fundo tanto a parte de apneia e ronco e a sua relação realmente com a disfunção temporomandibular. Então, dentro das pesquisas que nós temos hoje, as pesquisas científicas aí, mais atuais dentro da literatura, observa-se o quê? Que o paciente que tem apneia obstrutiva do sono, com o passar dos anos, ela tende a aumentar. E com a DTM, por exemplo, é o contrário. Com bruxismo também é o contrário. Paciente que tem bruxismo e tem diagnóstico de DTM, com o passar dos anos, com a idade, a prevalência da DTM, ela decresce, ela diminui. Então, os pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, existe uma porcentagem de pacientes que tem, até 50% desses pacientes podem ter sinais e sintomas de DTM. Não o diagnóstico propriamente dito, mas eles podem ter sinais e sintomas de DTM e eles precisam ser melhores avaliados. Então, o que normalmente a gente orienta para os nossos alunos é você entender o paciente e não tratar somente a consequência do problema. Então, por exemplo, você não vai controlar somente a apneia e ronco ou o bruxismo do sono, por exemplo. São distúrbios que, na maioria das vezes, são neurofisiológicos. Então, ele está muito mais relacionado ao sistema nervoso central do que localmente. Porém, a apneia obstrutiva do sono, na grande maioria das vezes, o paciente tem alguma obstrução. E essa obstrução pode ser amígdala hipertrofiada, adenoide hipertrofiada, você pode ter um palato atrésico, você pode ter um retroposicionamento de mandíbula, ou seja, aquela mandíbula retruída, pacientes padrão 2, esquelético, pacientes que têm um crescimento no sentido vertical. A maioria dos pacientes que têm apneia são pacientes que têm uma tendência de crescimento no sentido vertical e não horizontal. Então, pacientes que têm a rotação da mandíbula, que nós chamamos no sentido horário, são pacientes mais predispostos a ter disfunção temporomandibular, pacientes que têm mordida cruzada, mordida aberta, alterações esqueléticas, têm uma maior predisposição a ter apneia obstrutiva do sono. Não necessariamente eles terão a disfunção temporomandibular. Então, a relação entre DTM e apneia obstrutiva do sono tem sido estudada, tem sido investigada, mas o paciente que, por exemplo, tem o diagnóstico da disfunção temporomandibular, ele não necessariamente vai ter apneia obstrutiva de sono. Porque essa apneia obstrutiva de sono, a apneia, você tem dois tipos principais, na verdade, de apneia. A apneia que ela está ligada ao sistema nervoso central, que chama apneia central, e a apneia obstrutiva. E a mais comum para o nosso dia a dia acaba sendo a obstrutiva, por alterações mesmo na parte anatômica, tá? Na grande maioria das vezes. E a prevalência maior realmente em pacientes obesos. Então, dentro desses estudos que tem mostrado para a gente, quais seriam os critérios para você diagnosticar apneia obstrutiva de sono e diagnosticar DTM e avaliar melhor esse paciente. Normalmente, esse paciente, você precisa identificar os fatores causadores da queixa dele, do problema dele, investigar o sono desse paciente, investigar a sintomatologia dolorosa que esse paciente tem. Dentro da avaliação de apneia e ronco, você tem, como falei, o padrão ouro, que é a polissonografia, que é o exame que você vai investigar o sono do paciente. Tem esse questionário, que é um questionário validado para você diagnosticar e te
guiar dentro de uma avaliação clínica e entender como que é o sono do paciente para avaliar se ele tem apneia ou não. E dentro do diagnóstico da disfunção temporomandibular, você tem um questionário também padronizado para pesquisa que chama DCTMD. E esse questionário você consegue de forma clínica também avaliar se o paciente tem ou não disfunção temporomandibular e quais os subtipos de disfunção temporomandibular. E dessa forma você começa a traçar uma metodologia de trabalho, de diagnóstico, para que você não trate somente a consequência do problema, e sim chegue no ponto causador principal do problema. E esses pacientes, uma coisa bem interessante é que boa parte dos pacientes que têm apneia, o que acontece com o paciente que tem apneia? Ele tem uma interrupção da passagem do ar por alguns segundos, então ele fica sem respirar por alguns segundos, ele tem uma sobrecarga cardíaca por isso, ele tem um aumento da pressão intracraniana por isso, e esse paciente, nesse momento, para ele tentar restabelecer a patência das vias aéreas e voltar a respirar, o que normalmente esse paciente faz? Ele faz movimentos mandibulares. E esses movimentos mandibulares nada mais é do que o bruxismo do sono. Então, é muito comum um paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ele fazer movimentos mandibulares, o simples fato do paciente movimentar a mandíbula e ter contração dos músculos da mastigação, não necessariamente ele terá o toque. O simples fato dele ter movimentos mandibulares e ter contração muscular já caracteriza um bruxismo do sono. E esse paciente, ele automaticamente, o sistema nervoso central dele emite um alerta para ele, olha, você tem que fazer alguma coisa para voltar a respirar. E ele começa a fazer movimentos mandibulares. E esses movimentos mandibulares, na maioria das vezes, geram toques dentários, que pode ser de apertar, pode ser de ranger. Então, é comum esse paciente ter o que a gente chama de bruxismo protetivo. O que seria o bruxismo protetivo? O bruxismo protetivo é aquele bruxismo que faz com que ele volte a respirar, que ele consiga restabelecer a patência das vias aéreas e, em contrapartida, ele aperta os dentes, ou ele range os dentes, ou ele apenas movimenta a mandíbula. E ele chega para você com uma sintomatologia dolorosa. E você começa a investigar o sono dele e ele fala para você que tem uns micro despertares. Ele fala, doutor, outro dia eu acordei no meio da noite e senti que eu estava com a boca toda travada. Aí você já pensa que o paciente tem um bruxismo do sono e esquece de investigar ele um pouco mais a fundo. E você vai fazer um tratamento da consequência do problema, você vai tratar o bruxismo do sono desse paciente e o problema da apneia desse paciente vai piorar. Por quê? Porque o bruxismo, nessa situação, ele está sendo protetivo. Ele está fazendo com que as vias aéreas superiores, que ele consiga restabelecer a passagem aérea e volte a respirar. E você coloca uma placa para controle de bruxismo e o paciente piora com quadro de apneia e você começa a enxugar gelo. O paciente continua com a sintomatologia dolorosa, ele piora o quadro de apneia, ele perde a concentração durante o dia, ele fica muito sonolento, tudo isso são características da apneia. Em algumas situações, alguns pacientes têm, normalmente são acompanhados, podem ser acompanhados de cefaleia, ou seja, de dores de cabeça. Normalmente o paciente pode acordar com dor de cabeça, ou acordar durante a noite com essa dor de cabeça, que aí você tem umas definições para dor de cabeça nessas situações, e o paciente pode também ter um tipo de dor de cabeça que é a cefaleia atribuída a DTM, ou seja, é um tipo de cefaleia secundária que está sendo atribuída à disfunção temporomandibular. Então é importante a gente, dentro de tudo isso, entender realmente qual é o problema do paciente, entender se o paciente realmente tem uma apneia, se o paciente tem bruxismo do sono, se esse bruxismo do sono é uma proteção da apneia desse paciente, e na maioria das vezes, se você não conseguir clinicamente diagnosticar, aí sim você abre mão do exame. E o exame padrão ouro é a polissonografia. Dentro da polissonografia não adianta, eu sempre gosto de falar com os alunos o seguinte, não adianta você pedir exame se você não sabe interpretá-lo. E a polissonografia não é tão simples de interpretar, você precisa saber quantos microdespertares o paciente tem, quantas vezes você teve o quadro de apneia, por quantos segundos,
cada episódio daquele de apneia, por quantos segundos durou, porque aí você começa a dividir o quadro da apneia em quadro leve a moderado e em caso severo. A gente sabe que casos de apneia, pessoal, por exemplo, quando você tem uma apneia leve até moderada, você pode, em algumas situações, abrir mão de aparelhos intraorais de avanço mandibular, por exemplo, em que você vai fazendo o que a gente chama de titulação, fazendo os movimentos de avanço mandibular para liberar a região das vias aéreas, ou seja, você avança a mandíbula para liberar as vias aéreas. Porém, isso quando não muito bem planejado, isso pode gerar efeitos colaterais na oclusão do paciente. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado e conversado com o paciente. E, em contrapartida, casos mais graves de apneia, normalmente o padrão ouro para controle dessa apneia é um aparelho que o paciente dorme com ele, que a gente chama de CPAP ou BiPAP. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver esses aparelhos, mas é um paciente, esse CPAP e esse BiPAP normalmente são aparelhos que emitem um ar mesmo para auxiliar a respiração do paciente, ou via nasal e oral, tá? O mais utilizado é o via nasal, mas as duas formas existem, e tem inúmeras marcas, inúmeros tipos de aparelho para controlar a apneia do paciente. Então, lembrando isso, é muito importante. Quadros mais graves, o padrão ouro para o paciente é ou CPAP ou BiPAP, tá? E normalmente é o otorrino que faz esse acompanhamento. Quadros mais de leves a moderados, a gente consegue, por meio de aparelhos intraorais, principalmente de avanço mandibular, bem planejados para que você não corra o risco, porque existem os efeitos colaterais de alteração da oclusão do paciente. Isso é importantíssimo. Você imagina, outro dia mesmo uma aluna me ligou e falou, teve um paciente que chegou para mim e estava usando um aparelho de avanço mandibular para dormir, que é um aparelho para apneia, e ele tinha uma oclusão quando eu finalizei o tratamento ortodôntico dele, depois que ele começou a usar esse aparelho, ele voltou para mim com uma mordida aberta posterior. Isso é uma consequência, é um efeito colateral do uso do aparelho intraoral para controle de apneia. Então tem que ter muito cuidado, tem que saber planejar o aparelho, como que é esse aparelho, como que é o avanço, como que você faz essa titulação do avanço. Então tudo isso é importante para a gente conseguir realmente planejar os casos e minimizar os efeitos colaterais que existem. Tá? Os efeitos colaterais existem. Tá? Alteração dentoalveolar, então acaba acontecendo. Tá? E o CPAP e o BiPAP acaba sendo uma indicação melhor em casos mais graves. Então, dentro do que eu falei em relação à prevalência de DTM e prevalência de pacientes que têm apneia e ronco, você tem as formas de tratar, como já falei, você tem as formas de diagnosticar, como já falei também, e você precisa realmente saber interpretar esses exames quando você tem a necessidade de pedir, como a polissonografia, por exemplo, ou até mesmo quando você tem a intenção de pedir algum exame de imagem da TM. Outra situação muito importante é o paciente que tem uma disfunção temporomandibular instalada, por exemplo, paciente que tem um subtipo de DTM, que é uma doença degenerativa da articulação, e ele tem uma osteoartrite. Então, o paciente tem uma sintomatologia dolorosa, ele tem uma degeneração, ou seja, uma destruição na região de cabeça de mandíbula ou na região do osso temporal, e essa destruição gera aquele som de crepitação na articulação temporomandibular, que é aquele som de areia. Então, imagina esse paciente que tem essa doença degenerativa, tem esse diagnóstico. E ele também tem apneia obstrutiva do sono. Você imagina se nesse paciente você instala um aparelho intraoral de avanço mandibular, por exemplo. Você vai piorar a situação da DTM do seu paciente. Então, tudo isso tem que ser assim muito planejado, muito bem entendido e explicado para o paciente, para que você não caia nessas armadilhas que o nosso organismo nos proporciona, que diagnóstico não é uma coisa simples, diagnóstico não é para amadores. Então, por isso que a gente precisa entender o paciente de uma forma assim bem a fundo, investigar o paciente, porque pacientes que têm o diagnóstico de DTM instalado e tem a apneia obstrutiva do sono, ele pode ter inúmeras alterações e às vezes você trata um problema e piora o outro problema.
Então, por isso que é importante essa investigação realmente mais a fundo do problema do paciente. Acredito que esteja dando para todo mundo acompanhar. É um assunto, a apneia em ronco, é um assunto que não é tão estudado pela grande maioria dos dentistas. Os dentistas que trabalham mais a fundo com a parte de dor orofacial, com disfunção temporomandibular, alguns têm algum conhecimento na área de distúrbios do sono, como a apneia e ronco, mas é um assunto que na maioria das vezes é passado batido, tá? Na graduação você praticamente não vê isso, e é um assunto extremamente importante, porque esses pacientes chegam para a gente, esses pacientes estão no consultório, e muitas das vezes ele tem sinais e sintomas aí de apneia, e ele está tendo um comprometimento. Às vezes você pega um paciente que ele tem, às vezes, hipertensão em decorrência da apneia e nem sabe disso. Você pega pacientes que às vezes têm uma DTM articular e tem apneia obstrutiva do sono, ou até mesmo um paciente, como falei, que tem o bruxismo do sono e tem apneia obstrutiva do sono, e ele acha que ele tem somente o apertamento, que ele tem somente o bruxismo do sono, e quando você começa a investigar, você vê que esse bruxismo do sono, ele está mais relacionado à proteção que o organismo está fazendo para liberar a patência das vias aéreas, do que para prejudicar o paciente. Então, esses cuidados, essa inter-relação entre DTM, entre apneia e ronco, e colocando o bruxismo nesse meio campo aí, é importante para a gente poder realmente melhorar o nosso diagnóstico clínico dentro da odontologia do sono, dentro da parte de dor orofacial, que está tudo muito bem relacionado, tá bom, pessoal? E amanhã a gente vai até falar um pouquinho sobre o refluxo, o bruxismo e a DTM, qual a relação que existe entre pacientes que têm refluxo e o paciente que tem bruxismo e o paciente que tem DTM. Então, vai ser bem bacana também, vai ser nessa batida de hoje para a gente forçar vocês a pensarem como especialistas, a pensarem realmente como profissionais que querem aprender a diagnosticar e tratar DTM e ser um expert realmente no assunto, tá? Fechamos aí a parte de mais uma live falando um pouquinho de uma forma, uma visão geral, na verdade, sobre a apneia e ronco e as relações que ela pode ter tanto com bruxismo quanto com DTM. Importante a gente entender que o bruxismo é uma coisa, DTM é outra coisa. O bruxismo acaba sendo um hábito parafuncional ou até mesmo um transtorno de comportamento, e a DTM é uma doença, a disfunção temporomandibular é uma doença, e a apneia e ronco é um problema grave também e que pode comprometer muito esse paciente, comprometer a saúde desse paciente, você ter uma sobrecarga cardíaca, ter problemas em outras regiões do organismo, e você não sabe identificar esse paciente que tem apneia. Que a gente acaba entendendo que dentro da avaliação clínica você consegue identificar um paciente, possivelmente um portador de apneia e ronco. Não somente com a polissonografia, que a polissonografia às vezes é um exame caro, às vezes o paciente posterga a procura pela clínica. Não são todas as cidades, principalmente cidades pequenas e de médio porte, normalmente tem em cidades maiores clínicas do sono que avaliam o sono do paciente. Um grande abraço aí, uma boa noite, fiquem com Deus, uma semana aí abençoada para todos.